Nos últimos tempos nós vemos que o mundo influencia mais na igreja do que a igreja no mundo. Mas será que essa é a vontade do nosso Deus e Pai? São esses os conselhos que o Senhor nos deixou para que possamos realmente ser o sal da terra e a luz do mundo? Saúdo você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma reflexão bíblica aqui no nosso canal Aprendendo Bíblia. Eu espero que esse vídeo seja bom e edificante para você, para a sua vida. E claro, se for, não se esqueça de deixar o like, compartilhar essa mensagem no grupo dos amigos, da família, na sua rede social e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Amém? Meu nome é Roberto e hoje nós vamos falar a respeito dessa questão da interação da igreja com o mundo e do mundo com a igreja. Quando eu falo mundo, eu não falo no mundo sentido planeta e as pessoas que aqui estão, porque nós mesmos cristãos, a igreja está no mundo, mas eu falo no sentido de mundanismo, né? De coisas do tipo pecaminosas ou até mesmo que causam confusão, que geram confusão dentro da igreja, no meio dos cristãos. Amém? Então espero que vocês consigam entender essa reflexão no vídeo de hoje, que a gente vai até Corinto, a cidade de Corinto, para entender o contexto de tudo isso que aconteceu lá e como nós podemos aplicar isso nos dias de hoje. Meus irmãos, há alguns conselhos que Paulo deixa à cidade de Corinto que são bem curiosos mesmo. Por exemplo, quando ele diz que não permite que as mulheres falem na igreja. Bom, será que isso é um mandamento para todas as igrejas ou foi só para a igreja de Corinto? E se foi só para a igreja de Corinto, por que Paulo deixou tal mandamento exclusivamente para aquela igreja? Bom, existiam vários problemas na cidade de Corinto. Paulo trata ali, com adultério, Paulo trata ali com fornicação, Paulo trata com diversos temas, porque Corinto era uma cidade que era entregue à idolatria, até alimentos eram entregues ali em oferenda a deuses que eles tinham ali naquela cidade. Paulo fala sobre isso em Coríntios 8, 1 Coríntios 8, se eu não me engano. E Paulo também, ele ensina muito a respeito de como que os cristãos deviam se importar, mesmo estando dentro daquela cidade com tanta idolatria, para que pudesse se diferenciar dos outros que estavam ali naquela cidade. É por isso, por exemplo, que a própria igreja de Corinto, eles pedem para que as mulheres usassem véu na cabeça ou então que raspassem a cabeça, para se diferenciar das outras mulheres que tinham lá, que eram conhecidas, muitas delas, como prostitutas, pois Corinto era um antro de prostituição. Lá reinava uma deusa chamada Afrodite. Essa deusa chamada Afrodite, ela era aquela deusa do amor, mas aquele amor promíscuo, não o amor fraternal, como o amor de Deus. E a Afrodite, ela tinha lá no templo dela cerca de 1000 prostitutas, meretrizes, que desciam de lá do templo para seduzir os homens que chegavam ali, muitos viajantes naquela cidade que era portuária, e esses homens eram seduzidos a ir para o templo de Afrodite. E lá no culto a Afrodite, essas mulheres faziam uma bagunça tremenda, terrível. Sabe qual é o conselho de Paulo para aquela igreja? Bom, Paulo aconselha que as mulheres estejam caladas na igreja. Sim, lá em Corinto, como as mulheres, muitas delas eram criadas mediante esta cultura, esse costume de fazer barulho, bagunça dentro de um templo de adoração, digamos assim, elas queriam também fazer isso no meio da igreja cristã. E Paulo não admitia isso. Ele pede até que haja decência entre o povo. Não admitia que houvesse bagunça. E por isso Paulo recomenda que as mulheres estejam caladas na igreja, que não abram a boca nem mesmo para perguntar alguma coisa, mas antes pergunte para os seus maridos em casa. O que nós podemos tirar desse contexto pequeno que eu contei aqui para vocês, um pouco de informação da cidade de Corinto? O mundo não deve jamais influenciar dentro da igreja, porque quando isso acontece, igrejas começam a aceitar coisas, doutrinas dentro de si que não são de Deus,
que não são recomendação de Deus e muitas vezes são artimanhas do próprio diabo. Igrejas que acham que estão na graça de Deus, na graça de Cristo, vivendo esse amor e na verdade estão vivendo o amor das suas carnes, assim como Pedro disse que aconteceria. Nos últimos dias amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios pecados. As pessoas querem pecar, mas elas veem toda aquela restrição que o Evangelho nos mostra para que nós andemos em santidade, tenhamos uma vida abundante com Cristo e ligando-se a coisas boas aqui na terra, ligaremos também no céu. Eles não querem esse tipo de coisa, eles querem pecado, eles querem curtir, querem os prazeres da carne. E aí eles levantam alguém que funde uma igreja, né, que possa ali estar criando uma igreja que apoie essas coisas que eles querem, que são pecado. Essa pessoa funda a igreja, aquelas que gostam dessa ideia se amontoam ali e acham que estão vivendo para Deus. Mas na verdade, estão vivendo mais para Satanás, mais para os pecados do que para o nosso Senhor Jesus, que tem amor, que tem paz, que tem a graça para nos dar. Mas as pessoas não estão a fim de negar as suas carnes. As pessoas não estão a fim de negar o mundo para confessar Jesus Cristo e serem diferentes. E você, está disposto a ser fiel a Cristo até o fim? Ou está se deixando contaminar pelo mundo? Arrependam-se, meus irmãos, enquanto há tempo, se você precisar se arrepender. Porque chegará o dia que clamarão, mas o Senhor não responderá mais. Deus te abençoe.